Bom dia a todos, ou boa tarde, depende das circunstâncias. Sou Maria Antonieta Rossi e atualmente sou investigadora de língua portuguesa na Universidade para Estrangeiros de Siena, na Itália. Em primeiro lugar, gostava de agradecer os organizadores deste interessante congresso por me ter dado a possibilidade de apresentar a minha comunicação, centrada na análise da digitalização do texto literário para o ensino e aprendizagem do português como língua materna, focalizando a atenção na proposta didática do poeta e professor português Sebastião da Gama, autor por mim estudado em vários trabalhos, baseada na obra camoniana Os Lusíadas. Para tanto, na ótica da didatização do texto literário para o ensino português como língua materna, a presente comunicação visa examinar as estratégias pedagógicas aplicadas por Sebastião da Gama, poeta que exerceu a profissão docente em meados do século XX, para estruturar uma sequência didática baseada na atividade de leitura e de interpretação histórico-cultural do poema camoniano, com enfoque basicamente dialogal e interativo para estimular a participação ativa e cooperativa dos alunos. De fato, a metodologia por ele utilizada para propor análise colaborativa da epopeia durante as aulas é descrita no diário, obra póstuma que relata a respectiva experiência didática como estagiário durante os anos letivos 1948-1949 e 1949-50 na Escola de Ensino Técnico Vega Beirado de Lisboa, orientada por Virgílio Couto e que foi recentemente traduzida por mim em italiano em 2021. Antes de analisar ditas sessões de aprendizagem, é necessário esboçar um breve perfil biográfico do autor, de maneira a perceber melhor as metodologias de ensino renovadoras por ele aplicadas durante as aulas. Sebastião da Gama é um poeta português que se dedicou ao ensino do português como língua materna e do francês como língua estrangeira, na escola João Vaz de Setúbal e na escola comercial Vega Beirão de Lisboa como estagiário e na escola industrial e comercial de Estremoz como professor efetivo. Como poeta, é famoso para o seu primeiro livro de versos titulado Serra-Mãe, Para as Loas a Nossa Senhora da Rábida e Cabo de Boa Esperança. Inspirado na evocativa paisagem da Serra da Rábida, onde passa a maior parte da sua vida, nestes versos, de tipologia intimista, o poeta canta a beleza da natureza, da sua terra, que ele considera como um refúgio por excelência da inquietação do próprio tormento interior, causado por uma doença que lhe permitiu viver até aos 27 anos de idade. Por causa da sua morte prematura devido a um cancro ósseo, o poeta deixou muitos textos inéditos e manuscritos que a viúva Joana Luísa da Gama colecionou escrupulosamente e que atualmente são objeto de estudo e de aprofundamento, como no caso do Diário de Estágio, que foi publicado postumamente pela primeira vez em 1958. Existem várias edições deste diário, por exemplo, umas edições pela Ática, em 2003 foi publicado pelas edições Arrábida, que, porém, nunca reconstruíram a lição autêntica do manuscrito, uma vez que foram omitidas a parte dedicada à docência na Escola de Estremoz, sendo composta por curtas notas bastante sintéticas e pouco elaboradas, devido ao cansaço excessivo sentido pelo poeta por causa da sua doença, e a seção dos anexos, ou seja, as notas e transcrições de volumes didáticos por ele estudados. A última edição do diário, publicada em 2011, realizada por João Reis Ribeiros, que agradeço por ter sempre apoiado as minhas investigações, dá ao público a autêntica lição dos dois cadernos manuscritos originais, incorporando totalmente todas as seções textuais e as partes omitidas nas edições anteriores, versão que em 2021 foi traduzida por mim em italiano. O diário é um conjunto de notas escritas depois da atividade didática presencial, de reflexões instantâneas e pensamentos íntimos, como um verdadeiro fluxo de consciência colocado diretamente nas folhas de papel. Sendo uma coleção de pensamentos instantâneos de autocrítica que não foram revisados antes da publicação, o texto é sintática e estilisticamente complexo. Lendo as páginas do diário, nota-se como o poeta aprecia as novas teorias pedagógicas da época, como aquelas do ativismo e do pedagogo italiano Giuseppe Lombardo Radice, que consideram o aluno como parte central e ativa do processo de ensino-aprendizagem. O poeta entra em contatto com a storia deste pedagogo italiano lendo a traduzione spagnola do texto Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, versão mais disponível em Portugal. Enquanto a primeira edição italiana do texto de Lombardo Radice foi publicada em 1913, a versão em espanhol foi editada por Pablo Martínez de Salinas, titulada Lecciones de Didática e Recuerdos de Experiencia Docente, publicada em 1933, obra que começa a ler no dia 12 de abril de 1948, durante as férias de Páscoa.
A partir deste momento, fundamental para a organização das atividades didáticas, o poeta põe em prática um método de ensino pessoal, baseado no carinho, na confiança e na intransigência, como no sistema tradicional. Por conseguinte, para despertar o interesse dos alunos, organiza semanas temáticas, como a Semana dos Animais, a Semana da Poesia, leituras expressivas de trechos e a dramatização de textos estudados na aula e escritos pelos próprios alunos, antecipando desta feita os princípios da odierna do autodidática teatral. Além disso, Sebastião da Gama cria cada aula tentando captar a atenção dos alunos por meio de tópicos que possam realmente interessá-los, assimilando, portanto, o respectivo ponto de vista para tornar a aula agradável, percebendo, nas palavras do pedagogista Dewey, os respectivos centros de interesse. Quando o poeta atinge este objetivo, consegue cumprir a missão de ser um bom professor. De facto, para Sebastião da Gama, ser bom professor consiste em adivinhar a maneira de levar todos os alunos a estarem interessados, a não se lembrar de que lá fora é melhor. Em decorrência disto, a escola deve basear-se no papel ativo do aluno e procurar estimular os respectivos interesses e aptidões pessoais, através de atividades práticas e recreativas como o teatro, os trabalhos manuais, jogos em grupo e trabalhos cooperativos. Quanto ao emprego da obra camoniana durante as aulas, Sebastião da Gama utiliza o conto Camões, Salvo os Lusíadas, de Simões Müller, autor de textos literários pertencente ao gênero infanto-juvenil, presente no Manual Escolar Leituras, nas páginas 94 e 95, manual realizado em 1948 pelo professor metodólogo Virgílio Couto, que, como já dissemos, foi orientador do percurso de estágio do próprio Sebastião da Gama, com capa de Almada Negreiros, e adotado na Escola Vega Beirão de Lisboa. Através da leitura expressiva e das reflexões participativas dos estudantes, o poeta põe em ação sessões de aprendizagem durante as quais ele estimula, por um lado, a compreensão dos temas principais enfrentados por Camões e, por outro, o desenvolvimento das competências linguísticas e culturais do público-alvo, aclarando também termos técnicos de classificação textual, tal como epopeia. E aqui podem ver, portanto, a capa do segundo volume Leituras de Virgílio Couto, com capa realizada por Almada Negreiros, um exemplar que foi oferecido pelo próprio Virgílio Couto a Sebastião da Gama, como podemos ver na dedicatória autógrafa no canto esquerdo. Portanto, Sebastião da Gama utiliza para organizar a sessão de aprendizagem colaborativa sobre a obra camoniana o texto Camões, Salvo os Lusíadas, texto narrativo de Simões Müller, pertencente ao gênero do conto breve, categoria textual mais facilmente compreensível a nível linguístico e composicional por parte do público-alvo, do percurso industrial e comercial, quer dizer, jovens leitores, nas palavras de Müller, dos 12 a 16 anos, presente no segundo volume de leituras, e que constitui um excerto da obra Aventuras do Trincafortes, pequena história de Camões do seu poema, do mesmo autor, editado pela Livraria Tavares Martins do Porto, em 1946, e presente na página 173, 74 e 75, com ilustrações de Júlio Rezende, onde o próprio Camões é definido como doador de altíssima contribuição ao património comum da humanidade. A versão escolhida é caracterizada por uma estrutura textual narrativa e por frases e expressões em transcrição exata ou adaptadas às conveniências da situação, de maneira a tornar mais acessível a nível semântico e linguístico a obra camoniana para a faixa etária elegida. E aqui podem ver, portanto, a capa do volume Aventuras do Trincafortes, pequena história de Camões do seu poema, de Simões Müller. Sebastião da Gama adota, portanto, durante as suas 3 aulas interativas, uma perspectiva no âmbito da didatização do texto literário, que é o campo teórico que norteia, portanto, esta análise, de tipologia historicista, para introduzir e analisar a epopeia camoniana e para tornar o processo de leitura como um ato solidário, construindo de forma coletiva, uma vez que ler implica a troca de sentidos, citando, portanto, as palavras da estudiosa França. Esta metodologia considera como ponto de partida da sessão de aprendizagem o texto literário para aprofundar o contexto histórico, cultural e, obviamente, literário da época, como já estudou Spaliviero, cujo conhecimento é imprescindível para refletir sobre o significado do texto literário, evidenciando a intencional original do autor, ou seja, a semântica histórica da obra.
Deste modo, a educação literária torna-se um processo que promove competências e conhecimento tanto linguísticos como históricos e socioculturais, quer na língua materna, quer na língua estrangeira, que são, de fato, as disciplinas que o próprio Sebastião da Gama ensina. A primeira aula dedicada à obra camoniana ocorre no dia 11 de maio de 1949. Uma vez que os alunos querem aprofundar mais assuntos históricos, o poeta escolhe a época dos descobrimentos a analisar através da leitura do poema original Os Lusíadas, pensando satisfazer desta maneira os centros de interesse da turma. Mas a aula torna-se em uma aula má. Isto é, nas palavras de Sebastião da Gama, em uma aula mal feita, durante a qual o professor não conseguiu captar a atenção e o interesse dos alunos que, em vez de prestar atenção, se distraíam e se aborreciam. Adotando a perspectiva historicista, Sebastião da Gama introduz a epopeia contextualizando a obra camoniana, dando informações sobre o contexto histórico e cultural. Sendo uma aula de cunho tradicional, com noções abstratas transmitidas apenas pelo docente para preparar a turma à leitura do primeiro canto, os alunos não prestam atenção e o poeta muda então de assunto, propondo a leitura do romance popular A Nau Catrinheta, na versão de Almeida Garrett, que, pelo léxico mais compreensível e pela presença de elementos sobrenaturais e sequências dialógicas no discurso direto que torna de fato a narração mais interessante e dinâmica, resulta de fato um texto mais atrativo. Este, entre aspas, fracasso didático deve-se ao facto de que os alunos, como pressupomos ainda, não tinham a adequada madureza literária para compreender de maneira significativa a epopeia camoniana. E vamos ler, portanto, como relata Sebastião da Gama esta aula nas páginas do diário. O Gabriel pede-me história com insistência. Eu agarro a mim e levo-lhe os Lusíadas e meia dúzia de coisas para lhe contar. A princípio era que os Lusíadas não são a história de Portugal em verso. Eles a princípio seguiram-me bem. E já eu, depois de falar das lendas, dos medos que ilustrei com o mostrengo e de como, tendo os portugueses a golpe da Dácia destruído essa teia, os Lusíadas eram, principalmente, o poema do orgulho do homem da confiança em si, nas suas forças, na sua independência, que o homem finalmente adquire. E entrar nos Lusíadas quando? Mas afinal vocês não estão a ouvir-me. Olha, só agora é que eu deu por isso. E mais. O Arthur abriu-me os olhos. Talvez 15 estivessem-me interessado. Os outros 15 estavam a pensar noutra coisa. Confesso a minha culpa. Fiquei aborrecido. Mas confesso a inteligência da minha solução. Terminei imediatamente a lição. A seguir, Sebastião da Gama propõe novamente uma aula camoniana no dia 17 de janeiro de 1950, durante o segundo ano de estágio na Escola Vega Beirão de Lisboa, durante o ano letivo 1949-50. Sessão de aprendizagem caracterizada por duas aulas, 17 e 19 de janeiro. Depois de ter enfrentado a análise de vários textos literários em verso e em prosa adequados às competências linguísticas e culturais dos alunos durante o ano anterior letivo, quer dizer, durante o primeiro ano de estágio, o poeta considera que a turma adquiriu as apropriadas capacidades para compreender e interpretar de maneira profícua os Lusíadas. Desta vez, não propõe diretamente a leitura do poema original, como no dia 11 de maio de 1949, mas acha conveniente introduzir o assunto através do conto breve de Simões Müller, titulado Camões salva os Lusíadas, um objeto escolar presente no manual de leituras realizado pelo professor metodólogo Virgílio Couto, que, como dissemos, foi orientador do percurso de estágio do próprio Sebastião da Gama, uma categoria textual, digamos, mais facilmente compreensível a nível linguístico e composicional, circunstância que evitaria, portanto, ao professor repetir uma aula má. A partir da leitura expressiva do texto adaptado de Simões Müller realizada pelos alunos, metodologia recomendada pelo próprio pedagogo italiano Lombardo Radice, sendo uma estratégia útil para despertar com o tom da voz e as pausas o interesse pelo tema e para apreciar a beleza semântica e estética do fragmento textual escolhido, Sebastião da Gama permite de start que o público-alvo possa entrar na profundidade do trecho e apreciar a tipologia da linguagem utilizada, de maneira ativa e colaborativa.
O trecho escolhido, Camões salva os Lusíadas, é um breve conto de 2 páginas, que serve para introduzir aos jovens leitores a perturbada personagem de Camões, o poeta nacional que, depois do naufrágio do barco perto da costa do Camboja, onde se dirigiu para combater ao lado das forças portuguesas no Oriente, consegue salvar-se. Deste modo, Camões salva quer a si próprio, quer a futura obra que celebrará a grande empresa de Vasco da Gama, isto é, os Lusíadas. E aqui podem ver as 2 páginas do conto escolhido por Sebastião da Gama, portanto, nas páginas 94 e 95 do volume Leituras. E vamos ler como Sebastião da Gama descreve esta aula nas páginas do diário. Camões salva os Lusíadas. Salva-os pela boca do filho pródigo, que aqui está ao meu lado, feliz e grulha. Serviu o trecho para falar de Camões pela primeira vez. É preciso começar a abrir caminho até a admiração carinhosa pelo poeta. De corrida, para outro dia será falar de Os Lusíadas longamente, esbocei o plano do poema, as causas por que surgiu, o seu significado nacional, o seu alcance. Mostrei-lhes que é este livro a carta de emancipação do homem, que o homem, vencendo o mar, vencera o medo, ganhara o atrevimento necessário para, finalmente, novamente, caminhar por seu pé, e que de tudo isso é reflexo. O de tudo isso é expressão, os Lusíadas. E mais, fechava a página na estrofa de Lusíadas. Dá sinal à trombeta castelhana. Leu-se, percebeu-se e combinou-se que no próximo dia se daria todo o episódio da Batalha da Jubarrota, para aquecer o sangue a esta gente. Portanto, Sebastião da Gama conclui a aula lendo apenas o verso inicial do conhecido episódio da Jubarrota, presente no canto 4, estrofe 28, parte da página 95 do segundo volume do Manual Didático Leituras. A seguir, no dia 19 de janeiro, Sebastião da Gama continua a segunda parte da sessão de aprendizagem sobre a obra camoniana, propondo novamente a leitura expressiva do episódio da Batalha da Jubarrota, utilizando, desta vez, a versão original do poema, presente no canto 4, estrofe 28, como podem ver na imagem, e, portanto, a parte que começa com o famoso verso Deu sinal à trombeta castelhana. Além da leitura expressiva, feita com a tuba canora, como afirma Sebastião da Gama, que envolve ativamente os alunos no próprio processo de aprendizagem significativa e que reduz o filtro afetivo, Sebastião da Gama utiliza mais uma vez a perspectiva historicista, necessária para contextualizar o assunto do ponto de vista histórico e cultural, aclarando também termos mais técnicos como mitologia e epopeia. Hoje, a lição foi naturalmente derivada da outra. A última, quero dizer, acabou na Batalha da Jubarrota. E esta foi aí que começou. Portanto, é assim que Sebastião da Gama relata esta experiência. Foi a leitura, entusiasmada leitura, reveladora, para mim, pelo menos, leitura do episódio da Batalha da Jubarrota. Que página grandiosa, que super poesia. Digam lá que o Camões não era um épico. Li com a tuba canora, não com a ruda vena, a fala de Nuno Álvares, o apogeu da batalha, a fala do rei, a retirada dos castelhanos. E, à maneira de prefácio, expliquei-lhes o que vem a ser a mitologia e por que razões aparece ela na epopeia. Bom, em conclusão desta análise das metodologias participativas empregadas para apresentar aos alunos da Escola Vega Beirão de Lisboa a obra camoniana durante os anos letivos 1948-49 e 49-50, podemos afirmar que Sebastião da Gama tenta promover o processo de educação tanto linguística como literária, escolhendo textos do Manual Didático Leituras, em verso e em prosa, que sejam capazes de atirar a atenção do público-alvo, missão do chamado bom professor. Através da leitura expressiva e da orientação historicista, o poeta desperta nos alunos o gosto pela leitura literária, potencializando competências quer linguísticas, quer culturais, e incentivando a fruição do texto como auxílio de enfoques comunicativos e colaborativos. Desta maneira, os alunos são capazes de decodificar o código linguístico e identificar os gêneros discursivos, dentro de uma atmosfera cooperativa e prazerosa, circunstância que estimula a aprendizagem significativa na língua materna e reduz, de fato, o filtro afetivo que bloqueia a interiorização profícua de noções e conteúdos. Deixo aqui algumas referências bibliográficas que foram basilares para esta comunicação e obrigada pela atenção.